Você sabe que a assessoria de investimentos que eles dizem que é gratuita, na realidade tem custos, né? Pô, ninguém trabalha de graça. Grandes mudanças à vista. Novas regras aí da CVM, Comissão de Valores Imobiliários aqui do Brasil, vai interferir diretamente na forma como você investe o seu dinheiro e se relaciona aí com seus assessores e instituições financeiras. Acho que a palavra é transparência. Vamos entender as mudanças que estão acontecendo, o que importa para você como cliente e as possíveis reformulações que o mercado vai causar em si mesmo. Olha, antes da gente entrar no detalhe aqui das questões do vídeo, é importantíssimo falar que essa resolução da CVM, ela é uma questão mais voltada para quem é profissional do mercado financeiro, mas que importa muito para você que investe através de assessores de investimento, de corretoras ou de escritórios de agentes autônomos. Não tem nada de errado com esses modelos, não tem nada de errado com esses profissionais, mas isso importa porque a forma como essas pessoas agora vão oferecer produtos pode ser que mude e você precisa ficar atento ao comportamento das pessoas que te atendem. Tá? Já vou dar de cara aqui, existem muitos profissionais bons, confiáveis, com um bom histórico, né? Bastante conhecimento, mas também existem aqueles que acabam priorizando o bolso deles pelo formato de comissionamento. Já vou explicar isso no detalhe. Uma outra coisa muito importante é a gente perceber que essa resolução aqui da CVM, né, que é a 179, ela já era para ter entrado em vigor faz um certo tempo, tá? Existiam aí diversas questões que estavam sendo ainda verificadas e negociadas, mas uma das primeiras partes aqui já era para ter entrado em 1º de junho de 2023, mas até que tudo ficasse redondinho e acertado, vai ficar aqui para novembro de 2024. O objetivo principal das mudanças de uma resolução da CVM é proteger as pessoas que investem o dinheiro delas com profissionais do mercado financeiro e as instituições financeiras. Nesse caso, a CVM está trazendo mais transparência. Essa é a palavra principal das mudanças. Vamos entender várias delas, mas a principal, sem dúvida nenhuma, é a transparência. Todo mundo já ouviu falar de alguma história, eu mesmo fiz vídeo aqui no canal, de alguém que sofreu algum tipo de recomendação de investimento que causou algum tipo de prejuízo ou que não fazia muito sentido para a carteira dela, e quando foram ver lá na frente, é porque aquele investimento tinha uma comissão muito alta para o assessor que indicou. Não estou dizendo que todo mundo faz isso, muito pelo contrário, tem muitos profissionais que são bons, que são confiáveis, que são corretos, que realmente prezam aí pelo seu cliente, mas a verdade é que muitos deles estão amarrados em estruturas de corretoras e também de escritórios que eles são obrigados a oferecer alguns produtos específicos. Eles não têm toda a liberdade do mundo. E aí isso causa, às vezes, algumas recomendações e alguns investimentos que não são tão legais assim para o seu bolso. Já comenta aí para mim se você sabe exatamente quanto é que seu assessor cobra para você, ou seu consultor, ou então os administradores aí dos seus fundos de investimento. Se você não sabe exatamente quanto está pagando para essas pessoas, é bom repensar o formato que você está investindo seu dinheiro, porque esses custos eles são bem relevantes, principalmente no longo prazo. Bom, eu vou passar de forma geral aqui nas principais mudanças e vou ressaltar aquelas que importam para você, investidor. Essas questões regulamentares, tem muita coisa de profissional do mercado financeiro, tem muita questão e burocracia que importa para quem é assessor. Mas para você, cliente, importa isso daqui. O intermediário deve informar seus clientes na forma prevista sobre a sua remuneração pela oferta dos valores imobiliários, bem como seus produtos potenciais e conflitos de interesse aos quais estejam sujeitos. Essas informações devem ser verdadeiras, completas, consistentes e não induzir o investidor ao erro. Devem estar escritas de linguagem simples, clara, objetiva e concisa. O que isso quer dizer na prática? Significa que agora, cada vez que um assessor ou algum material publicitário aí do seu escritório aí de investimentos ou então de corretora, que ele vier para você, vai ter que estar descrito de forma clara e nítida quantos por cento o cara que está te recomendando aquilo está ganhando de comissão ou de remuneração. Por que isso é tão interessante e tão diferente, principalmente para quem é cliente, né? Hoje em dia existe muito a questão do argumento de que a assessoria não tem custos. E se for parar para pensar, ela não tem. Mas ela tem algumas taxas aí um pouco escondidas que agora vão ficar mais visíveis. O objetivo desse tipo de resolução é deixar muito claro para o cliente quanto que ele está pagando para entrar ou para sair de algum tipo de operação, ou tipo de recomendação de investimento de uma assessoria convencional. Não tem nada de errado em pagar por esses serviços. Eu mesmo tenho os meus e também cobro. É uma forma diferente de cobrar, mas eu também cobro, é normal. O ponto todo é que muita gente não faz ideia do quanto está pagando. E você não sabe se é 1%, 2%, 0,5%.
se é 0% ou se é ainda mais. Então esse texto aqui, ele visa dar transparência para as taxas que são cobradas. Segue o texto, então a descrição qualitativa da remuneração deve abranger todas as formas e tipos de remuneração recebida. Então, taxas diretamente cobradas dos investidores, percentual da taxa de administração, percentual de taxa de performance, diferença entre custo de aquisição e venda, o famoso spread para entrar ou para sair de investimentos, taxa de distribuição, taxa de conversão. Então tem uma série de taxas que possivelmente você está pagando, mas não está sabendo. E agora vai estar nítido, bonitinho, descrito para você saber e fazer o seu investimento se você ainda quiser. Olha, talvez você não goste desse tipo de modelo de assessoria e de recomendação de investimentos, mas talvez você goste desse vídeo. Então, se você curte, deixa o like e se inscreve. Vai me ajudar bastante. Ó, eles seguem descrevendo mais uma série de taxas, percentuais, esforços, recebimento de rebates. Aqui é quase que interminável a lista, tá? Tudo isso, de alguma forma, estava escondido. Escondido não é uma palavra boa, né? Mas estava um pouco oculto das suas interações aí de investimentos e agora vai estar um pouco mais nítido para você reavaliar se faz sentido ou se não faz. Outra mudança espetacular que vai haver agora é essa questão do extrato trimestral. Então o intermediário vai ter que enviar trimestralmente um extrato para os clientes, né, a sua corretora, o seu escritório de investimentos aí, com aquelas informações sobre a remuneração auferida em virtude daqueles investimentos que foram realizados. Ou seja, além de estar escrito na hora que você for fazer um investimento no material publicitário ou na plataforma, você vai receber trimestralmente os custos que já foram embutidos naqueles investimentos. De novo, vai trazer mais claridade para o seu processo de investimentos. Às vezes o investimento que você está fazendo, ele é bom, ele não tem taxas tão altas e compensa para você, mas geralmente não. E por que geralmente não? É aquele caso que eu já comentei antes em diversos vídeos aqui no canal. Infelizmente, a maioria dos assessores de investimento e principalmente a questão de corretoras e de escritórios, né? Não, a culpa não é das pessoas, tá? Elas estão num sistema que elas meio que são obrigadas a fazer isso. Eles trabalham com um modelo chamado commission-based, ou seja, a remuneração desses profissionais é majoritariamente via comissões. Eles recebem uma comissão por aquilo que eles recomendam. Esse é o formato que ainda é a maioria no Brasil e que em muitos outros países já caiu em desuso. Vocês terem noção, nos Estados Unidos, mais de 80% dos financial advisors, que são uma profissão equivalente a assessores de investimentos, eles não utilizam o commission-based. Eles utilizam outros formatos e o principal é o fee-based, que já vou detalhar aqui para frente. Qual que é o ponto todo? Quando a gente tem um investimento que ele é muito bom, ele geralmente não precisa pagar comissão para as pessoas divulgarem eles. As pessoas já conhecem ele, as pessoas já sabem dele. Então não existe muito interesse de quem gerencia aquele investimento em pagar e comissionar escritórios ou outros assessores ou pessoas em si para fazerem propaganda e para vender eles nas prateleiras de produtos de investimento das plataformas. Por outro lado, investimentos com risco maior, que não são tão bons, vamos dizer assim, e eu não estou falando só rentabilidade, tá? Eu estou falando aqui um conjunto entre risco, retorno, liquidez, solidez, né, solvência financeira e fiscal da empresa que está emitindo aquele tipo de investimento, seja elas for uma dívida ou um fundo, é um conjunto de coisas. Na maioria dos casos, os investimentos que são piores, eles tendem a dar uma comissão maior para quem é assessor e para quem é distribuidor disso. E às vezes não é o assessor que fica com esse dinheiro todo. Ele fica às vezes muito repesado nos escritórios, nas corretoras e nas instituições. Não é a pessoa que vai ganhar aquele dinheiro todo. Exemplo clássico, COI. Todo mundo já ouviu falar de alguém que tem COI na carteira, porque o assessor mandou botar, ou porque não sei o quê. Já deve ter visto algum tipo de propaganda aí dos caras que tem consultoria ou escritório independente falando mal de COI, falam muito mal do COI. E por que eles falam mal do COI? Porque o COI geralmente é um investimento muito ruim, que dá uma rentabilidade muito baixa, que tem uma liquidez horrível, às vezes é uma liquidez travada por 5, 10 anos, rende menos que o CDI, porém ele dá uma taxa geralmente muito alta de comissionamento para o assessor e para a instituição. Então existe um incentivo implícito quando é, né, oculto esse tipo de taxa, né, para ele ficar te oferecendo esses investimentos, porque ele ganha mais no bolso dele. E meio que não importa muito a sua rentabilidade. Uma hora ou outra você vai trocar de assessor, ou essa pessoa vai sair do escritório e ir para outro. Isso é a coisa mais normal do mundo que a gente vê por aí, infelizmente. Agora, com essa mudança vai ficar nítido. Poxa, você quer investir naquele produto? Cara, essa aqui vai ser a comissão, essa aqui vai ser a taxa cobrada.
Beleza, aí você pode decidir. E essa é uma mudança que está causando aí uma pequena revolução no mercado, segundo aí muitos gurus e especialistas, que vai haver uma grande migração do modelo de comissionamento, de remuneração dos assessores em geral. Eles estão dizendo que vai passar do modelo commission-based, esse que ganha uma comissão no ato do investimento, porque é muito alto, é muito feio você ter que ficar falando essa taxa para os investidores em geral. Então muda o sistema para um modelo chamado de fee-based. O que é o fee-based? É uma taxa fixa anual em relação ao percentual do seu patrimônio. É isso que tem muita gente falando, mas eu discordo. Eu acho que não vai haver uma mudança massiva de assessores para esse modelo. Eu acho que esse modelo ele é muito bom. Ele é bom tanto para o cliente quanto para o assessor, ou para o consultor, ou para o analista independente, que seja. Mas eu imagino que isso não vai acontecer porque isso vai gerar um problema de receita para as instituições. E as instituições, elas não são bobas, elas não vão sair perdendo. Elas vão dar um jeito de manter a receita. Muito provavelmente quem vai sofrer no bolso é o assessor de investimentos. Para o cliente vai ser bom de qualquer forma, porque vai estar nítido e explícito quanto que ele vai estar cobrando aí, pagando de taxa. Então ele vai ter clareza para decidir se ele quer ou não comprar, e aí beleza, tá tudo certo. E a instituição, ela vai criar formas e métodos para continuar com uma receita alta e considerável. E o assessor meio que está amarrado naquela estrutura. Eu conheço vários assessores, conheço profissionais muito bons, mas eles têm limitações da estrutura que eles estão trabalhando. Ele não tem, assim, não existe liberdade clara para recomendar ou oferecer investimentos de qualquer tipo, qualquer nível. São aqueles ali da prateleira. Geralmente existe uma movimentação aí para serem ofertadas algumas coisas específicas. Isso é de forma geral, né? Não é todos os escritórios que é assim, mas de forma geral é assim. E o fato é que o fee-based, ele geralmente é um pouco caro, dependendo de como ele é cobrado. Nos moldes normais, aí, principalmente consultorias autônomas, ele é um pouco caro. Até vale a pena, mas é difícil explicar e educar financeiramente todos os clientes no Brasil para mostrar que realmente paga e realmente vale a pena. Na maioria dos casos, a galera acha que é caro, é um percentual muito elevado e acaba fazendo investimentos que não pagam nem o assessor, nem o consultor, mas que também não fazem muito sentido na carteira das pessoas. Ou seja, a discussão, isso aqui, o buraco é muito mais embaixo. Então o Brasil está gerando aí uma movimentação muito legal, muito boa, de sair desse limbo de informações. As coisas estão obscuras, as coisas não estão muito claras, agora elas estão ficando um pouco mais, né, aos nossos olhos. É possível você entender no detalhe quanto de taxa vai estar pagando para o assessor e para qualquer tipo de escritório ou corretora. Mas, por exemplo, essa resolução aqui, ela não abrange gerentes de conta de bancos convencionais. Entende a diferença? Porque os assessores de investimento, eles são profissionais que têm uma certificação específica e trabalham de uma forma específica. Os gerentes de banco, que tem muito mais gente que é gerente de banco, gerente de conta, dos bancões convencionais mesmo, que também recebem comissões para recomendar consórcios, ou então poupança, ou então fundos de investimento específicos. E essa resolução não necessariamente se aplica a eles. Ou seja, a gente está ajudando a resolver o problema, mas ainda é incompleto, ainda não está claro. E mais, existem outras limitações aqui para os assessores, que por mais que eles tenham algumas liberdades de atuar em mais instituições financeiras ao mesmo tempo, a resolução permite isso agora, não quer dizer que eles vão ter toda a liberdade para muitas vezes focar no seu cliente, que é quem importa mais. Então eu entendo os assessores, não tenho nada contra eles, tem muitos profissionais que são bons, mas eles estão amarrados em estruturas, na maioria dos casos, que não permite eles trabalhar de forma plena. Ponto. Isso eu tenho certeza. Por isso também que as minhas carteiras recomendadas, todo o formato que eu trabalho é isento de conflito de interesses. Eu não tenho nenhum banco, nenhuma corretora, nenhuma empresa me dando comissão, me pagando coisa para eu recomendar algum tipo de investimento nas carteiras. Isso inclusive é crime no meu caso. O meu compromisso é com o cliente. Bons investimentos que resultem em capital, boa diversificação, boa liquidez e as menores taxas possíveis. Se isso te interessa, tem um QR Code e link aqui embaixo para você conhecer mais meu trabalho. E sobre a questão dos assessores, eu vejo que é isso. No final das contas, eu acho que quem vai acabar pagando um pouquinho mais essa conta serão eles. Porque provavelmente muitas dessas taxas altas de distribuição elas vão ser reduzidas um pouquinho.
para não ficar tão feio e conseguirem girar essa roda. E aí talvez eles faturem um pouco menos. Eu não sei se isso é justo, porque eles são profissionais, estão fazendo o trabalho deles. A questão toda é encontrar modelos que sejam bons para o assessor e também para o cliente. E aí que tá, né? No meio dessas duas pessoas tem a instituição ali querendo também pegar a parte dela. Ou seja, é um jogo aí que a briga é boa, todo mundo tem um bom argumento, todo mundo tem força. E você como cliente, como investidor, tem que tomar cuidado com isso. Para não pagar taxas demais, mas também não ficar investindo em qualquer coisa por conta própria só porque não quer pagar taxa. Eu não tenho nada contra pagar taxa ou pagar serviço, desde que aquele serviço, aqueles investimentos realmente valham a pena, sejam bons, se provem realmente consistentes e interessantes. Fora isso, não tem problema pagar taxa. Para você que curtiu esse vídeo e quer entender um pouco mais como algum tipo de assessor pode complicar a sua vida se você não tem tanto conhecimento assim em investimentos, eu te recomendo esse vídeo aqui, que tem um youtuber famoso, o Rodrigo Baltar, que acabou investindo aí em produtos ultra complexos, ultra arriscados e extremamente ruins para a carteira dele, com um valor astronômico. Tudo isso porque o assessor indicou ganhar uma taxa e uma comissão bem alta e ele está aí perdendo 100 mil, 150 mil reais do bolso dele. Obrigado pelo seu like e lembre-se, investir certo resulta capital.